Graça e paz, meus irmãos. Hoje é dia 12 de dezembro de 2015. Meu nome é Vinícius Almeida Martins. Eu tenho 33 anos. Eu sou servo do Senhor Jesus. Não pertenço a denominação nenhuma. Eu pertenço única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Eu sou membro da igreja dele. Eu estou aqui para dar um recado para vocês. E o estudo de hoje, a meditação de hoje é sobre a diferença da lei e da graça. A lei foi para os judeus, para o povo de Israel, do Velho Testamento. A graça não, a graça é para a igreja de hoje, a igreja do Senhor Jesus. O povo de Israel, os judeus, eram um povo terreno de Deus. Porém, a igreja é muito mais do que isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o povo celestial de Deus. Israel foi o povo terreno de Deus, para quem Deus tinha promessas terrenas. A igreja não, a igreja é o povo celestial de Deus. E para a igreja as promessas são para o céu, promessas celestiais. Então o estudo de hoje é sobre a diferença entre lei e graça. Porque você pode estar vivendo uma mentira, vivendo um falso evangelho, sendo ensinado por pessoas que só querem o teu dinheiro, cães gulosos, porque existem muitos cães gulosos, pastores que nada sabem, cujo Deus é o ventre, que pregam um falso Jesus, um falso evangelho. E é esse alerta sobre isso que nós vamos fazer agora. Então pega a tua Bíblia, confira tudo o que eu estou falando, você pode me pôr à prova agora. Confira na tua Bíblia tudo que eu estou falando, todos os versos que eu vou falar agora, confira na tua Bíblia. E eu dou esse alerta com amor, porque eu amo vocês. E porque eu amo vocês, eu tenho coragem de falar a verdade para vocês. Então vamos para o estudo. Esse é um estudo para que você possa entender a diferença entre lei e graça. Mateus 5, 17 e 18. Jesus falando: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então os legalistas, os líderes religiosos que querem prender o povo na lei, para arrancar dinheiro do povo, eles usam esse versículo isolado, o versículo 17, onde Jesus fala que não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. Eles pegam só esse pedacinho falando que Jesus não deu fim à lei. Só que eles mal intencionados como são, na grande maioria, eles esquecem de ler o verso 18. Porque no 17 Jesus diz que não ia revogar a lei, que ia cumprir. E que no 18, a lei não passaria até que tudo se cumpra. Ali Jesus colocou uma condição para que a lei passasse. Ou seja, quando a lei fosse cumprida, ela passaria. Então, se Jesus veio para cumprir a lei, e ele mesmo disse que uma vez cumprida, ela passaria, porque ela duraria até que fosse cumprida, consequentemente, ele, ao cumprir a lei, ele pôs fim a ela. É muito fácil. Então, não podemos ler um verso isolado, um versículo isolado, como esses gananciosos fazem. Nós temos que ver vários versículos, ver o contexto. E aqui é muito claro, Jesus veio para cumprir. E uma vez cumprida, a lei não é mais para nós. E quando Jesus disse isso, em Mateus 5, ele estava ainda no começo do ministério dele, que durou cerca de 3 anos e meio. Durante o ministério dele, a vida dele aqui na terra, ele cumpriu a lei.
Até o momento onde na cruz ele disse, está consumado. Quando ele morreu na cruz ali, ele pagou toda a dívida nossa com relação à lei. Quando ele disse, está consumado, pronto, acabou. Toda e qualquer exigência que a lei tinha para nós, acabou naquele instante. Tanto é verdade que você pode ler Lucas 24, 44. Aqui em Lucas 24, 44, Jesus já tinha morrido na cruz, ele já tinha sido enterrado, já tinha sido sepultado, já tinha ressuscitado, e estava terminando, depois de ressuscitado, terminando o ensino. E aqui em Lucas 24, 44, você tem que ler isso junto com Mateus 5, que nós lemos antes. Tem que ter isso em mente quando você lê. Aqui em Lucas 24, 44, Jesus disse assim: são essas palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando Jesus, já depois de ressurreto, diz isso, o que ele está afirmando ali? Que tudo que tinha que ser cumprido pela lei, ele cumpriu. Junta isso com o que você e eu lemos agora há pouco lá em Mateus 5. A lei não passaria até que fosse cumprida. E aqui ele está afirmando que ele já cumpriu. Lucas 24, 44. Convinha, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas. Então é muito claro. Ele afirma que ia durar até que se cumprisse. E aqui ele fala que já cumpriu. Ou seja, a lei acabou. Quando ele na cruz disse, está consumado, ali ele disse o seguinte, que a tua dívida e a minha dívida com relação à lei foi totalmente paga por ele. E hoje nós nos relacionamos com Deus não mais pela lei. Nós nos relacionamos com Deus pela graça. E nós vamos ver agora vários versículos que alertam a igreja para não viver sob o jugo da lei. Que a igreja de Cristo tem que viver na graça. Quer ver outra declaração que Jesus pôs um fim à lei? Efésios 2, verso 15. Aqui é Paulo falando de Jesus. Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. No verso 14 ele disse até o seguinte, que derrubou a separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças. Então é muito claro, Jesus na carne dele, quando ele morreu na cruz, ele aboliu, pôs fim à lei. Porque a lei era inimizade. Ela só... Você acha o quê? Que a lei nos aproximava de Jesus, de Deus? Muito pelo contrário. A lei ela dava força ao pecado. Não que a lei em si fosse ruim, a lei era boa, só que ela estava enferma pela carne. Então a lei era instrumento de morte. Tem um outro verso que diz que a lei era ministério de morte. Ela não aproximava ninguém de Deus. Ela só mostrava para o pecador quanto ele precisava de um Salvador. Para isso que foi dada a lei. Para que mostrasse ao ser humano a miséria dele e o quanto ele precisava de um Salvador, que é Jesus. Então ele aboliu. Quando ele cumpriu a lei perdeu a força para nós. Nós não devemos viver sob a lei. Você sabe qual que é o perigo de hoje em dia você viver sobre a lei? Você vai ver agora qual que é o perigo de viver sob a lei. Gálatas 5:4 fala do perigo de hoje você que se diz crente em Jesus, você voltar a viver sob a lei. E o que é viver sob a lei? É guardar sábado, pagar o dízimo, fazer a circuncisão, não comer carne de porco. Tudo isso é voltar ao judaísmo, voltar à prática da lei. Colocar a arca da aliança dentro do templo. Tudo isso
é voltar para a lei. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Você prestou atenção no que está escrito aqui, ó? De Cristo vos desligastes. Aqui está falando que a pessoa que vive pela lei está desligada de Cristo. Está separada de Cristo. Da graça decaístes. Quem vive pela lei está caído da graça. Quem vive pela lei, segundo Gálatas 5:4, se torna desgraçado. Então é muito claro, Gálatas 5:4. Quem vive pela lei está separado de Jesus Cristo. Está caído da graça. É pouco ou que mais? Quer ver o perigo de viver pela lei hoje? Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, quem vive sobre a lei está vivendo em maldição. Porque o que tinha acontecido com os Gálatas é o que está acontecendo hoje nas igrejas. Os Gálatas tinham recebido o Evangelho pela pregação de Paulo, começaram a viver o Evangelho, só que eles foram influenciados por um grupo de judeus, provavelmente, legalistas, e foram influenciados e voltaram a viver sob a lei. Abandonaram o verdadeiro Evangelho da graça e voltaram a viver sob o jugo da lei. Daí Paulo escreveu o livro de Gálatas para alertar aos Gálatas desse perigo de voltar a viver sob a lei. Então, o engano é o mesmo hoje. O que aconteceu com os Gálatas está acontecendo hoje nas igrejas. As pessoas estão voltando a viver sob a lei. Todos que vivem pela lei estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então Jesus sofreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, para nos livrar dos pecados, para nos livrar do jugo da lei, e agora vocês desprezam o sacrifício de Jesus voltando a viver sob a lei? Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos! Os que vivem pela lei, voltam a viver pela lei, são insensatos. Tem uma outra tradução que diz estúpidos. Quem volta para o rudimento da lei, perde a Jesus, perde a graça de Deus, perde o evangelho verdadeiro. A lei nos serviu de aio, ou seja, a lei nos serviu de condutor, para nos levar até Jesus. Mas uma vez que estamos com Jesus, não estamos mais sobre o aio. Então hoje nós não devemos viver mais sob a lei. Gálatas 3:2. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ninguém recebe o Espírito Santo pela prática da lei. A gente só recebe o Espírito Santo pela fé no sacrifício de Jesus. O que nos faz ser aceitos por Deus é o sacrifício de Jesus somente. Então, quem volta a viver sob a lei vai ter um problema tão grande, porque Romanos diz o seguinte: Romanos diz que a lei é que traz a ira de Deus. Então, os que voltam a guardar sábado, a dar dízimo. Aliás, o dízimo é uma situação que a gente já fez vídeos falando sobre isso. O dízimo, como é praticado hoje em dinheiro e mensal, é uma mentira. Porque dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi mensal e nunca foi para a igreja de Cristo. Enfim, quem volta a viver sob a lei, dízimo, sábado, não comer carne de porco, alguns chegam ao ponto de fazer a circuncisão e até fazer sacrifício de animais. Os que voltam a viver pela lei
se tornam malditos, segundo o Evangelho. Hebreus 7, 18 e 19. Por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Então, se revoga a anterior ordenança, que era a lei, porque era fraca, inútil, e ela nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. É muito sério o negócio. O povo é enganado pelos pastores, pelos padres, por quê? Porque tem preguiça de ler a palavra. Não lê a palavra, porque se lesse a palavra, pedisse que o Espírito Santo iluminasse o entendimento, e lesse a palavra e entender que a lei não é para a igreja. Por isso que essa geração agora é indesculpável, porque está escrito, está claro, e os fatos são mais claros ainda, e vocês preferem continuar vivendo sob a lei, acreditando no que os líderes dizem. Vocês preferem acreditar na mentira dos líderes do que acreditar na palavra. Hebreus 8:13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. A nova aliança do sangue de Jesus, da graça, tornou antiquada, passada, acabada, nula a primeira aliança da lei. É muito claro. É muito claro. Vocês não devem pedir ao Espírito Santo que dê entendimento a vocês, enxergar. Isso aqui eu não consigo entender como é que vocês não enxergam o óbvio. E quando é que começa o Novo Testamento? Você acha o que o Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1, verso 1? Saiba que o Novo Testamento começa na morte de Jesus. Quer ver a prova disso? Hebreus 9, 16 e 17. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, o Novo Testamento, para tua surpresa, porque quando eu vi isso pela primeira vez eu fiquei surpreso também, ele não começa em Mateus 1, versículo 1. O Novo Testamento começa quando Jesus falou, está consumado. Quando Jesus disse, está consumado, quando ele morreu, quando ele deu o sangue dele na cruz, é que começou a nova aliança da graça. Até aquele momento era a dispensação da lei. Valia a lei de Moisés. Mas quando Jesus morre na cruz, ali começa o Novo Testamento. Ali começa a graça de Deus a ser derramada. A partir desse momento nós devemos viver pela graça, não mais pela lei. Então os líderes, eles quando querem tirar dinheiro do teu bolso e colocar no bolso deles, eles pegam Mateus 23, onde Jesus fala que tinha que dar o dízimo, né? E tentam usar aquele verso ali para cobrar dízimos da igreja. Só que eles fazem isso com muita sacanagem. Muita, não é pouca não. Porque, primeiro, Mateus 23 ainda é Velho Testamento. O Novo Testamento começa na morte de Jesus. Mateus 23 ainda era dispensação da lei. A graça não tinha sido dada, não tinha começado ainda. E Jesus estava falando com judeus ali, não estava falando com gentios. A igreja nem existia ali. Então não tem como pegar esse verso e querer adaptar para a igreja. Não existe isso. Além do que, né, nós sabemos, segundo Deuteronômio 14, que o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi mensal, nunca foi para os gentios. O devorador não é um demônio, o devorador é um gafanhoto.
Então quem usa de Mateus 23 para cobrar dízimo da igreja está, além de mentindo, está forçando as pessoas a viverem de novo sob o jugo da lei. E quem vive sob a lei está separado de Cristo. Hoje, na graça, qualquer contribuição tem que ser voluntária. E você dá o quanto você quiser para quem você quiser. E fazer obra de Deus não é dar dinheiro na mão de pastor. Fazer obra de Deus é você dar comida para quem não tem, dar remédio para quem não tem. Não é dar dinheiro na mão de um gravatado que tem preguiça de trabalhar. Ainda sobre a lei, guardar sábado, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então, todas aquelas práticas da lei, aquelas festividades que a lei tinha, a guarda de sábados, o próprio templo, porque o templo de tijolo é da primeira aliança, não da segunda. Agora, na segunda aliança, não existe mais templo de tijolo. Hoje, na nova aliança, templo é o teu corpo, meu irmão. Não existe na nova aliança a obrigatoriedade de você frequentar um templo feito por mãos humanas. Bem, voltando sobre o sábado. Aqui é muito claro, Colossenses. Né? Dia de festa, lua nova, os sábados, tudo isso aqui era o quê? Verso 17 de Colossenses 2. Era sombra do que havia de vir. Todas as práticas da lei eram apenas sombras. Não é o bem em si, que é Jesus. Então, a lei de Moisés, ela foi dada aos judeus, nunca foi para o gentil, nunca foi para a igreja. Essa questão de a igreja de Cristo não viver mais pela lei e viver pela graça, essa questão já foi debatida pelos próprios apóstolos e já foi dada sentença a esse respeito pelo próprio Espírito Santo. Veja Atos 15, no Concílio de Jerusalém. O que aconteceu lá em Jerusalém, na época que Atos 15? Aconteceu que no início da igreja, né, quando o evangelho estava sendo pregado, muitos de nós que somos gentios, que não somos judeus, estavam se convertendo a Jesus. Aconteceu que os judeus legalistas, eles chegavam para nós, os gentios, né, pessoas como nós, que não éramos judeus, e falavam que não bastava crer no evangelho para ser salvo. Que além de crer em Jesus, de crer no evangelho, que nós tínhamos que guardar toda a lei de Moisés. Então isso causou muita confusão e aconteceu até um concílio em Jerusalém, leia Atos 15, na época do início da igreja, ainda com os apóstolos, onde essa questão foi debatida. E o que aconteceu ali? Aconteceu que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele emitiu a opinião dele de que não se devia perturbar, justamente, não se devia perturbar os gentios que se convertiam a Deus, que aceitavam o Evangelho. E a recomendação do Espírito Santo, do próprio Espírito Santo para nós gentios que aceitamos a Jesus, é que da lei nós devemos guardar apenas 4 coisas, que são: nós temos que nos afastar da idolatria, nós não devemos praticar as relações sexuais ilícitas, nós também não devemos comer carne de animais sufocados e não devemos comer nada com sangue. Então, o próprio Espírito Santo disse que essa é a recomendação dele para nós que somos gentios, do que nós devemos guardar da lei. Você pode ver isso em Atos 15, 29. E você pode ver também em Atos 15, 10, né, o que foi dito sobre aqueles que estavam tentando forçar os gentios a viverem sob a lei.
o verso 10. Agora, porque tentais a Deus, pondo sob a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Aqui, se eu não me engano, é Pedro falando, né, para esses falsos, né, irmãos judeus que estavam forçando os gentios a viver sob a lei. Pedro foi muito claro: vocês estão querendo pôr um peso nas costas deles que nem nós que somos judeus conseguimos suportar, que é a lei. Vocês tentando obrigar o gentio a viver sob a lei, vocês estão tentando a Deus, vocês estão provocando a Deus. Leia Atos 15. O próprio Espírito Santo, no verso 29, já deu a sentença. Não é para forçar o gentio a viver sob a lei. Guarde apenas essas 4 coisas da lei. Mas vocês ainda hoje não entenderam. Ainda hoje continuam dando dízimo, falso dízimo, dinheiro inclusive. Continuam guardando o sábado, continuam não comendo carne de porco. Muitos chegam ao ponto de fazer circuncisão. Agora também estão refazendo a Arca da Aliança. Ou seja, vocês estão voltando para a nova. Desculpa, vocês estão voltando para a velha aliança. E quando você volta para a velha aliança, quando você ressuscita a velha aliança, você está desprezando o está consumado de Jesus. Você está falando que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Vocês têm noção do que esses líderes estão fazendo, vocês que acreditam nesses líderes, o caminho que vocês estão indo? Porque o diabo tem 2 maneiras de derrubar o crente. Primeiro, fazer ele viver em pecado. Fazer coisas que não agradam a Deus. E segundo, outra maneira que ele derruba os crentes é fazendo o crente voltar a viver sob o jugo da lei. Então o diabo, nesses 2000 anos, ele não mudou de tática. Ele continua agindo dessa forma. Ele ressuscitando a prática da lei, ele está fazendo com que vocês estão abrindo essa brecha para ele, para o diabo. E você sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão caindo da graça, estão separados de Jesus. Gálatas 5,4. Os que vivem pela lei estão separados de Cristo, caídos da graça. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Desprezando o sangue de Jesus? Costurando o véu que Jesus rasgou? E eu faço essa palavra aqui, dou essa palavra hoje com amor. Pode parecer às vezes que eu estou bravo, mas eu falo com amor. Porque eu fiquei 31 anos dentro de denominação religiosa evangélica. E nunca ouvi a verdade nesses lugares. Lá eles fazem alguma mençãozinha sobre isso aqui, mas muito disfarçadamente. Nesses lugares a verdade não é pregada. Eu conheci a verdade quando eu saí desses lugares. Desses lugares onde só existe manipulação, onde os líderes só ensinam o que interessa ao bolso deles. 90% dos líderes são gananciosos, a grande maioria. Deve ter algum ou outro sincero lá no meio. Deve ter. Mas se está lá ainda é porque não entendeu a verdade. Porque se entender a verdade, sai de lá. Porque Jesus chama, sai dela, povo meu. Em Apocalipse 18:4. Essa Babilônia é o sistema religioso corrompido. Todo sistema religioso é maligno. Quando eu digo todo sistema religioso, é todo. Todo sistema religioso. E quando nós falamos que não precisa mais viver pela lei, nós não estamos dizendo, eu não estou dizendo que eu posso viver do jeito que eu quiser, posso continuar pecando, que eu vou ser salvo do mesmo jeito. Não é isso. Hoje, para nós, a lei já passou. Mas ainda existe uma lei, que é a lei do amor. É a única lei que existe para nós hoje. Eu devo amar o meu próximo. Porque quando eu amo o meu próximo, eu não vou mentir para ele, eu não vou adulterar, eu não vou
dar falso testemunho, eu não vou matar. Então, quem ama o próximo, diz a palavra, guardou toda a lei. Então, a lei de Moisés passou para a igreja, só ficaram aquelas 4 coisas de Atos 15. Se abster das relações sexuais ilícitas, se abster da idolatria, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas 4 coisas, mais o amor, amar o próximo, amar a Deus, é claro, e amar o próximo, é o que ficou da lei. O que passar disso é legalismo. O que passar disso é costurar o véu que Jesus rasgou. Atos 9:1 diz que o templo, o santuário terrestre, era da primeira aliança. Tanto que Jesus falou que aquele templo que era o templo de Jerusalém, que era o único, aliás, que tinha tido autorização de Deus para ser construído, o próprio Jesus falou que aquele templo ia ser destruído. Atos 7:48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17:24. Deus que criou o universo não habita em templos feitos por mãos de homens. Hoje, na nova aliança, o templo é o corpo de cada cristão. Deus habita dentro de você. Você não precisa frequentar um templo de tijolos para encontrar Deus. Aquilo lá não é igreja. Esses prédios que estão por aí com a placa na frente escrito igreja não são igreja. São empresas religiosas. Igreja somos eu e você, são as pessoas da igreja. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Hebreus 10:25 diz que nós devemos congregar, ou seja, nós devemos nos reunir, mas não precisa ser um templo religioso, até porque nós é que somos o templo. Deus não habita nesses prédios que tem por aí. Nós devemos nos reunir em qualquer lugar, porque Jesus foi muito claro, não é nem em Jerusalém, que é onde ficava o templo, nem nos montes onde se deve adorar. Se deve adorar em espírito. A adoração hoje não é mais em templos, a adoração é em espírito. Nós somos o templo. Tiago diz que se nós guardarmos todos os mandamentos da lei e falharmos em um apenas, nós nos tornamos igualmente culpados de toda a lei. Isso mostra que a lei é um bloco só, indivisível. Ou você cumpre ela com perfeição nos seus 613 mandamentos, porque não eram apenas 10 mandamentos, eram 613. Os 10 mandamentos eram apenas um resumo. Ou você cumpre os 613 mandamentos perfeitos, o que ninguém conseguiu, apenas Jesus. Porque se você falhar em um desses mandamentos, você é culpado de todos. Você percebe como a lei era uma armadilha? Ninguém é justificado pela prática da lei. Agora, depois de ouvir tudo isso, você quiser continuar frequentando denominação religiosa, onde eles trazem de volta a lei, onde eles ressuscitam a lei. Se você quiser continuar frequentando essas falsas igrejas aí, dando esse falso e mentiroso dízimo, guardando o sábado, se você quiser fazer essas coisas, faça. Você é livre. Só que não reclame depois. Não reclame, porque você foi avisado, meu irmão. Então a gente faz esse alerta aqui porque nós amamos você. E nós queremos que você seja livre da boca desses cães gulosos. Leia Isaías 56:11, que a palavra fala que esses pastores só têm um objetivo, o lucro.
Isaías 56:11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então, se na época de Isaías a situação com os pastores lá em Israel já estava assim, você imagina hoje. Veja o que o texto diz. Cães gulosos é como a palavra chama esses pastores gananciosos. Nunca se fartam, pastores que nada compreendem. Quer continuar dando ouvido a eles? Continue. Dando ouvido, dando seu bolso, dando a sua alma. Segunda Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3. Também movidos por avareza, por ganância, farão comércio de vós. Então é isso que está acontecendo hoje. Pedro já avisou, né? Vocês não dão ouvidos a Pedro. Não dão ouvidos a Jesus, ao Espírito Santo. Cães gulosos, movidos por ganância, farão comércio de vós. Ser pastor, ou melhor, ter o dom de pastor, é um dom lindo que poucas pessoas realmente, verdadeiramente têm. E o que Jesus disse? De graça recebestes, de graça dai. Quando Jesus dá o dom a alguém, o dom de pastor, o próprio Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Então o dom de pastor, segundo a palavra, é apenas um dom para orientar o rebanho, para cuidar do rebanho. Acontece que nos dias de hoje, movidos por ganância, esses homens transformaram um dom numa profissão, numa fonte de lucro. E pela ignorância que vocês têm da palavra, porque não estudam, não pedem a orientação, a guia do Espírito Santo, vocês são enganados. Como eu fui enganado muito tempo. Eu fui enganado muito tempo. Então eu só estou repetindo o que Jesus disse. Sai dela, povo meu. Porque esse sistema religioso evangélico que está aí é corrupto, sujo, mentiroso, legalista. E se você for pego quando Jesus voltar no meio desse sistema, você vai embora junto com esse sistema. Então, eu deixo esse alerta hoje aqui para vocês. Tome cuidado. Viva a graça. Não volte para a lei. E procure aprender direto do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que te mostre se o que eu estou dizendo aqui hoje é verdade ou mentira. Pede para ele te mostrar. Se o que eu falei, se tudo que eu falei aqui é verdade. Pega a sua Bíblia aí na tua casa. Não seja preguiçoso. Pega a sua Bíblia. Confira versículo por versículo do que eu mostrei aqui. Meus irmãos, eu deixo esse alerta com amor. O tempo é curto. Muito curto. E a decisão é tua. Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando o seu vitupério, ou seja, a sua vergonha. Jesus não está no meio desses acampamentos religiosos aí.
Jesus está fora disso, fora do engano. Ou você acha que Jesus faz acordos com o engano, com a mentira? Jesus está fora dessas denominações religiosas. Está fora desse acampamento religioso. E o convite dele, de Hebreus 13:13, de Apocalipse 18:4, é para que a gente saia desses acampamentos religiosos. Porque ele está fora disso. João 10, verso 3 e verso 4. Leia na sua Bíblia. Para este o porteiro abre, as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Então Jesus chama as verdadeiras ovelhas dele para fora do aprisco religioso. A gente, quando está no sistema religioso, acha que o aprisco é um lugar de proteção, né? Mentira. Veja João 10, 3 e 4, Jesus chamando as ovelhas dele para fora dos apriscos religiosos. E as que são realmente dele reconhecerão a voz dele. Ouvirão a voz dele, sairão. Quem veio para matar, roubar e destruir? Foi o diabo? Não. Eu não estou com isso defendendo o diabo. Mas leia João 10, você vai perceber que quem veio para matar, roubar e destruir é o ladrão. O ladrão é o mercenário, é o falso pastor. É ele que veio para matar, roubar e destruir. Em João 10, o diabo não é o ladrão, o diabo é o lobo que aparece no final da história, que vem terminar o serviço do mercenário, ou seja, daquele que faz as coisas por dinheiro. Porque é o ladrão, o falso pastor, mercenário, que veio para matar, roubar e destruir. E é a esse mercenário que a maioria das pessoas está ouvindo. Nessa história de João 10, leia com calma o capítulo inteiro. Você vai ver que o diabo ele só aparece no final da história, porque ele é o lobo. Ele só veio terminar o que os falsos pastores, os mercenários, os ladrões, vieram fazer, que é matar, roubar e destruir. Então, quem veio para matar, roubar e destruir não é o diabo. Quem veio para matar, roubar e destruir é esse aí que enche o peito dele para falar que é pastor, quando na verdade é só um mercenário, um assalariado, porque o mercenário, que é ladrão, é aquele que faz as coisas pensando no dinheiro, de olho no teu dinheiro. O diabo, em João 10, é o lobo, que chega no final da história. Ele chega no final da história só para terminar o que o servo dele, o mercenário, falso pastor, o ladrão, já começou. Meus irmãos, vocês são a igreja. Igreja não é esses prédios que tem por aí, com placa na frente, com banco para você sentar, com púlpito na frente. Isso não é igreja. Isso é empresa religiosa. Isso é sinagoga de Satanás. A igreja verdadeira de Cristo, aquela que ele vai vir para arrebatar, para buscar, são as pessoas fiéis a ele. Não tem nada a ver com denominação. Placa A, placa B, placa C. Meu irmão, se você ficar no lugar onde a lei é ensinada, onde um falso evangelho é ensinado, você está correndo um risco. Você está emprestando o teu ouvido para muito lobo. Porque a grande maioria dos pastores são lobos. São cães gulosos, como diz Isaías. Poucos são os pastores sinceros. E esses poucos sinceros que ainda estão por aí,
eu tenho certeza que o Espírito Santo vai acordar eles para saírem do engano, pararem de explorar as pessoas. As pessoas têm uma idolatria na pessoa do pastor. Os crentes em geral, o meu pastor falou, o meu pastor. Pastor mesmo, de verdade, só Jesus. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Eles usam aquele versículo de Hebreus que diz assim: obedecei aos vossos pastores. Você sabia que esse versículo foi adulterado? Que no grego a palavra não é obedecei? O termo grego é peitestai, que significa dê ouvidos. Dar ouvidos é muito diferente de obedecer. A Bíblia não manda obedecer a homens, obedecer ao pastor. A Bíblia manda, no máximo, você dar ouvidos ao que o líder diz. Mas obedecer cegamente ao que ele fala, não. Então esse versículo foi adulterado. O termo grego foi traduzido de maneira errada. E eles fizeram isso de propósito. Fizeram isso justamente para aprisionar as pessoas sob o jugo deles. Outro versículo adulterado é aquele que fala que o trabalhador é digno do seu salário, tentando falar que com isso tem que dar salário para o pastor. No texto grego não está salário, a palavra não é salário, a palavra é sustento. Então a pessoa que prega o evangelho, ela pode sim receber alguma ajuda, mas para o seu sustento. Salário é uma coisa muito vaga. Salário pode ser 5 mil, 3 mil, 8 mil reais. Agora, sustento, o que é sustento? Sustento é comida, roupa e um teto. Isso sim que é sustento. Jesus, quando mandou os 70, de 2 em 2, o que Jesus falou para eles? Para não levarem nada com eles. E para comerem o que fosse oferecido para eles. Jesus não mandou eles com luxo. Jesus mandou eles com o básico, o mínimo. Já os homens de hoje, os líderes de hoje, eles querem luxo. Eles querem escola particular para os filhos, carro dos melhores, gabinete com ar-condicionado, né? Então pare de idolatrar pastor, achar que ele é mais santo que você. Existem sim homens que têm dom de pastorear, de cuidar das ovelhas. A estes sim, vocês devem dar ouvidos. Mas desde que eles não explorem ninguém, desde que eles não tenham lucro, desde que eles não escravizem ninguém na lei, se cobrou dízimo, se colocou como autoridade, já não serve. Se fizer tudo por amor, sem cobrar nada, e se colocar em igualdade, aí sim. A quem é humilde, a quem não cobra nada, esse você deve ouvir. Agora, a quem enche o peito para falar que é ungido, a quem exige pagamento, desses vocês devem fugir. Mas o ideal, meus irmãos, é que vocês procurem aprender direto do Espírito Santo. Vocês ficam dependendo de outras pessoas ensinarem a palavra para vocês, né? O ideal e o que mais agrada ao Senhor Jesus é que você aprenda a buscar dele na fonte. É que você busque direto dele, não fique na dependência de outros homens, pastores, padres, de te ensinarem. Você pode ver em 1 João 2:27, que diz o seguinte, que não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção, quer dizer, o próprio Espírito Santo que vai ensinar. Então nós não temos necessidade que ninguém nos ensine, porque nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo do próprio Jesus, que vai nos ensinar, a unção dele nos ensina. Então o correto é que você, meu irmão, você busque direto na fonte, aprenda direto dele.
Porque onde você acha que Paulo, Tiago, João, Pedro, os apóstolos aprenderam? Eles aprenderam direto de Jesus, direto da fonte. Não tem necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção dele recebida é essa que ensina todas as coisas. 1 João 2,27. Então é que a gente às vezes é muito preguiçoso, né? É fácil depender de um homem, esperar o que o guru, o xamã, o pastor, o bispo, o apóstolo, etc., o padre, etc., venha ensinar pra gente. Mas a vontade de Deus, o Espírito Santo foi dado por Jesus para que você possa aprender direto dele. Então fica aqui esse alerta para você. Não viver mais pela lei, viver o verdadeiro evangelho da graça, de graça, porque se não é de graça, não é evangelho. Cuidado com esse falso evangelho ensinado nas igrejas por aí, e esse falso Jesus que é ensinado por aí. Cuidado com isso. Porque tem muito em jogo, a tua vida, a tua eternidade está em jogo. E eu digo e repito, Gálatas 5,4, aqueles que vivem pela lei estão separados de Cristo e caídos da graça. Gálatas 3,10 diz também sobre a lei. Gálatas 3,10 diz que aqueles que vivem pela lei estão debaixo de maldição. Então eu deixo esse alerta para você. Você é a igreja. Você não precisa frequentar templo de tijolo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Você é o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Você tem o melhor professor à tua disposição, que é o Espírito Santo dado pelo próprio Jesus. Que Jesus disse que o Espírito ia te guiar a toda a verdade. Então pegue a tua Bíblia aí, deixa a preguiça de lado, pegue a tua Bíblia, compare tudo o que eu falei aqui com os versículos na tua Bíblia, confira aí, peça para a guia do Espírito Santo te mostrar se o que eu disse nessa mensagem de áudio é verdade ou mentira. E a escolha é tua. Deus te abençoe, te ilumine e, como Jesus diz, sai do engano, sai dela, povo meu. Se você ficar no meio do engano, você vai perecer com ele, meu irmão. Acorda, ainda há tempo.